Hello everybody, Teacher Lucas here, e aqui a gente vai falar na nossa 10ª aula sobre empregos, como a gente fala deles, como que a gente faz tudo isso aí. Lembra que na 9ª aula a gente aprendeu só o vocabulário de emprego, então funções, empregos, etc. Hoje a gente vai revisar, né? Então a gente vai reutilizar estes vocabulários, mas vamos expandir aí. Hoje eu vou estar usando uma lousa ali do Obsidian. Então vamos ver como isso aí vai funcionar. Let's go! Então eu vou começar vindo com vocês aqui para o nosso summary. É o seguinte. Today we will learn how to. Então a gente vai aprender hoje. Describe our jobs. Então, descrever nossos empregos. Use the verb to be to do it. Usar o verb to be para fazer isso aí. Quando usar articles, né? When to use articles, ou quais articles usar, e o que são articles se for necessário. Learn and connect it with workplace vocabulary. Então, aprender e conectar isso com o vocabulary de workplace. Então, isso é coisa que a gente vai aprender também. E usar as prepositions para workplaces corretas. Então, prepositions é uma coisa muito chata de todas as línguas. E hoje a gente vai aprender a utilizar elas corretamente neste caso aqui, tá bom? Deixa os sentence patterns de alguns exemplos aí. I'm a police officer. He works on a farm. Desta vez, ó, eu não estou conectando com nada. Eu vou usar aqui o meu ScullyDraw. E aí a gente vê se funciona desta forma, ok? E eu imagino que assim vocês já consigam ler. Alright, assim eu imagino que já dá para ter uma ideia de como que a gente vai fazer, ok? Deixa eu ver que cor que tá aqui, tá vermelho, beleza. Então vamos lá. Então o que a gente vai aprender aqui, ó? As keywords que a gente tem, que a gente já aprendeu, são chef, engineer, teacher, farmer, todos esses são empregos, né? São funções. Chefe, engenheiro, teacher, professor, né? Farmer, fazendeiro, firefighter, que é o lutador contra o fogo, que é o bombeiro ou bombeira, enfim. Então, como é que eu falo que eu sou algo? É só lembrar do verb to be. Então, se eu pensar aqui, ó, I am a... Por que eu uso a? Então, aqui começa o nosso segredinho, beleza? O nosso segredo é o seguinte, ó. A gente vai ter... aqui, ó, I am a... Vamos por exemplo, I am a teacher. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. I am a teacher. Eu não estou acostumado com isso aqui, então minha letra vai ficar horrível, ok? I am a teacher. Alright. O que isso quer dizer, né? Eu sou um professor. No inglês, a gente sempre vai dizer para singular, eu sou um professor. Ela é uma engenheira. Ele é um amigo. Ele é um cachorro. Mais para frente eu explico a diferença aí do a e do the. Mas para emprego especificamente, quando eu estou falando da minha função, eu vou usar o a, tá bom? Então deixa eu tirar o teacher daqui. Vamos pensar, por exemplo, que eu sou um police officer. Então eu vou falar a mesma coisa, né? I am a police officer. Police officer. Alright. Então eu sou um policial, ok? I am a police officer. Alright? Por que embaixo aqui eu deixo his and... O que acontece, né? O artigo a em inglês, ele é uma vogal, certo? Vogal A, E, I, O, U. No inglês, imagina que as vogais, elas saem na pancada. Então, se eu pegar ali em cima, tipo engineer, ele começa com uma vogal, certo? Engineer. Se eu tentar falar I am a engineer, I am a engineer, você vai ver que vai sair um som cortado. A engineer. E a gente vai tentar evitar isso fazendo o quê? Dizendo an. He is an engineer. An engineer. Então, sempre que tiver vogal, a gente põe o N. Então, an, a gente vai usar quando a primeira letrinha da coisa da frente
por uma vogal. Vamos ver se tem mais algum aqui, ó. Consoante, 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 consoante. Se fosse só officer, por exemplo, ó, se eu fosse falar, ele é um officer. Só. Officer, começando no O. Aí eu usaria dessa forma, né? He's an officer. An officer. Porque começa em U. Mesma coisa que pra frente. Aqui, ó. Construction worker, beleza. Businessman ou businesswoman, tanto faz. Nurse, doctor, scientist, artist, actor, etc. Então, como é que eu falo assim? Eu sou um artista. I am A ou N? A ou N artist? I am an artist. Yes, ou artist. Por quê? Para não dar vogal e vogal. I'm an artist. I'm an artist. Tá bom? Se fosse coisa começando com consoante, aí em vez de colocar N, coloca A. Normal. Tá bom? Aqui eu dou alguns exemplos, ó. Vamos um por um, ó. He is a police. Então começa com P, a police. She is an engineer, começa com vogal, então eu digo an engineer. They are farmers. Olha que interessante aqui, ó. No plural, a gente não precisa do artigo, tá vendo? Então, quando eu tenho plural, eu não falo eles são uns, porque é muitos, né? Não é mais de um. Então, eu posso falar they are farmers, they are engineers, they are police officers. Não preciso colocar o artigo a, uma, tá bom? We are students. Então, aqui a gente já não precisa mais, belezinha? Alright, então a gente pode usar todas essas palavras aqui. Lembrando, a gente pode trocar cada uma dessas coisas aqui também pelas palavrinhas, né? Então, por exemplo, ó, I am a chef. He is a teacher. She's a farmer. They are firefighters. We are police officers. Aí volta lá. I am a construction worker. He's a businesswoman. Sei lá, she is a nurse. They are doctors. We are scientists. E agora tem o artist aqui. O que eu vou fazer com artist mesmo? I am an artist. I'm an artist. Tudo junto, ó. I'm an artist. I'm an artist. Depois actor. He's an actor. An actor. An actor. Tá bom? He's an actor. Ou she's an actress. She's an actress. Beleza? Alright. Então é assim que a gente descreve os nossos jobs, right? Então é só juntar lá o verbo to be, coisa que a gente já aprendeu, com o vocabulário que a gente também já aprendeu. Agora, nesta parte aqui, ó, deixa eu tirar um pouco o zoom, deixa eu ver se cabe. Alright. Nesta parte aqui vai mudar um pouquinho. O que acontece? Aqui eu tô falando dos lugares, né, ó. Então, places, tá bom? Então, neste caso aqui, estou falando de lugares, places. Yes, é isso aqui que importa para a gente no momento. Ó. A gente vai falar de lugares. Porque as pessoas trabalham e elas trabalham em algum lugar específico lá. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, vou dar um exemplo aí do chef, né? Ó, o primeiro lugar que eu tenho aqui é o restaurant. Yes? Então eu posso falar, ele trabalha em um restaurante. Ou ele trabalha no restaurante, ok? Em um restaurante, mesma coisa lá da profession, né? Se eu estou falando de um lugar específico, eu vou usar um article. Tem dois articles principais no inglês, né? A gente tem o a e a gente tem o the. Então é o artigo indefinido a e o artigo definido the. Como que eu diferencio esses dois? O the, a gente já sabe o assunto. Então aqui, ó, a gente sabe o assunto. Já sabe. Tá bom? Por exemplo, eu estou falando desta caixa aqui especificamente. Aí eu vou falar assim, the box is black. Por que eu uso the? Porque eu já estou falando dessa caixa e eu estou falando que a caixa, esta especificamente, é preta.
Se eu falo de cidades, por exemplo, cities, no inglês, se você acompanhou minhas aulas aí, você sabe que cities, então uma city é uma coisa um pouquinho diferente de town. City no inglês é uma town muito grande. Cities são capitais normalmente. Então eu posso dizer que a city, uma cidade, ou seja, qualquer cidade, is large, é grande. A city is large. Uma cidade é grande. Por quê? Todas as cidades são grandes, em geral. Então o a tanto faz. Então se eu pensar no a, eu estou pensando no tanto faz, tá bom? Tanto faz. Não é um específico, não é aquela cidade, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, é qualquer um. A city is large. Qual? Tanto faz. Por isso que às vezes eu falo assim, he works. Então, neste exemplo aqui, ó, he works at a... Vamos por farm, só por ser menor, tá? Então, quem que trabalha na fazenda? Who works at the farm? O farmer, né? O fazendeiro. Então, ó, he works at a farm. Ele trabalha em uma fazenda. Eu quero saber qual fazenda? Importa qual fazenda ele trabalha? Não. Eu só quero dizer que fazendeiros trabalham em fazendas. He works at a farm. Ele trabalha em uma fazenda. Qual? Tanto faz. Isso vai valer para mais ou menos todas as coisas que envolvem essas duas aqui, né? Ó, o A e o D, eles têm essa ideia, né? O the é uma coisa mais específica e o A é uma coisa que meio que tanto faz, interessa. Pode ser na fazenda do João ou pode ser no do Clayton. Farm vai ser sempre farm e o farmer trabalha numa farm. Então é assim que a gente diferencia os articles, tá bom? Então aqui, definindo agora o que a gente sabe sobre article, beleza. Aqui no he works at, a gente tem uma preposition, peraí que cortou aqui. A gente tem a preposition at, a gente tem a preposition on e a gente tem a preposition with. Se eu fosse traduzir isso aqui, ia dar merda. Preposition é um saco, tá? Porque preposition cada língua usa de um jeito, é uma bagunça danada. A ideia da preposition é que ela dá uma ideia um pouco mais específica. Por exemplo, ele trabalha em... Então a tradução aqui é em uma fazenda. He works at a farm. Ele trabalha em uma fazenda. Se eu fosse falar que ele trabalha numa construction site, eu usaria on a construction site. Eu vou colocar só o CS aqui, ó. He works at a CS, construction site, para não ter que escrever tudo. Por que eu diria on neste caso? Normalmente, e não é uma regra, é só uma dica, quando a coisa é aberta, céu aberto, a gente usa on, em geral. Tipo on the beach, na praia. Ele trabalha em uma construção. Em uma construção. Em uma fazenda. Tá vendo que at e on, pra gente, vai ter a mesma tradução. Em. Mas no inglês muda. Se é céu aberto, on. Se é mais fechado, at. Se fosse uma coisa bem fechada, tipo um cômodo específico de um lugar, vamos pensar na palavra... Deixa eu ver se tem uma aqui fácil. Restaurant, construction site, hospital, school teacher. Aqui a gente consegue achar uma school. Dentro de uma school, a gente encontra o quê? O quê? Uma classroom. Uma classroom é uma sala de aula, certo? Classroom, a gente usaria in a classroom. Porque é um cômodo dentro de uma school. Então, em inglês vai ter 3 prepositions principais, né? A gente vai ter o seguinte, ó, deixa eu até tirar um pouco o zoom aqui. Deixa eu tirar esse in. Tira o classroom daí. Vamos tirar um pouco do zoom. Eu vou descer aqui com vocês, ó. Então, a gente vai pensar em três prepositions. Olha o jeito que eu tô falando já, né? A gente vai pensar em in, at e on. Essas são as prepositions mais usadas para lugares. In é um cômodo. Por quê?
vai estar dentro de outro lugar. Um cômodo ou... Eu vou deixar como lugar específico, quer ver, ó? Dentro... Porque não necessariamente é um cômodo, tá? De outro lugar. Então, in tá dentro de outro lugar. Por exemplo, eu vou falar de office. Office é o escritório. Se o escritório estiver dentro de um prédio, in the office. In an office. Dentro de um escritório. O at é um lugar. Um lugar. Aberto ou fechado? Fechado, ok? Um lugar fechado. Por exemplo, se eu subir aqui, ó. Restaurant at. Construction site. É fechado? Não. Então não é at. Hospital. At. School. At. Theater. Teatro. At. Laboratory. Pode ser at, pode ser in. Normalmente é in. Farm. Fechado? Não. On. O on é o quê? Lugar aberto. Céu aberto. Beleza? Então, pensando nisso, vamos subir aqui e vamos ver se a gente entende. Ó. He works at a farm. Preciso usar o at aqui, eu posso usar on. On a farm. At a farm. E agora, hein? Neste caso aqui, eu posso tanto falar o at quanto on, tá? Mas em geral, eu diria, uso on. Céu aberto, on. He works on a farm. Numa fazenda. O at seria se ele estivesse dentro da parte fechada da farm. Ok? Então, é muito específico. Usa on. Se está céu aberto, on. Então, aqui, eu posso até apagar essa passar por cima dele, coitado. Então, o farm, por exemplo, a gente vai pensar o quê? Que o farm é aberto, né? Então, em vez de eu usar at aqui, eu uso também on, tá bom? On a farm. Ok? He works on a farm. Por quê? Céu aberto. Olhando os outros exemplos que a gente tem, ó, eu posso pensar places, lugares, né? Construction site, hospital, school, at a restaurant, on a construction site, hospital, at school, at theater, in laboratory ou at laboratory se for o lugar inteiro, e farm, fazenda, on. O with, que é o que eu deixei por último aqui, ele vai ter um pouquinho mais de especificações, né? O with a gente traduz para com. A gente trabalha com as coisas, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar com children, com animals, com patients, com plants, food, people, sales, money. Então, com crianças, com animais, com pacientes, com plantas, com comida, com pessoas, com vendas e com dinheiro, ok? Agora, se eu tirar aqui esse zoom, ó, vamos juntar toda essa informação que a gente tem aí dessa aula, né? Deixa eu pôr ele mais para cá. Então, ó, a farmer, um fazendeiro, trabalha com o quê? Com children, com animals, com patients. Então, neste caso aqui, a gente pode falar que a farmer works with animals. Yes? Animals. Porque ele trabalha com animais, né? E onde que o farmer trabalha? Ele trabalha no ou na... Como é que era a fazenda mesmo? On a farm. Yes? Lembrou de colocar o a? Porque a fazenda é importante? Não. On a farm. Por que eu falo animals e não a animals? Porque são plural, né? Então, trabalha com animais. Plural. Aí não uso o artigo, tá bom? Agora, se eu juntar toda essa informação que a gente tem aqui, ó,
Então, o que eu descobri? Que eu posso falar que eu sou isso aqui e que aquilo ali trabalha com aquilo ali e trabalha em algum lugar. Então, a gente pode pensar que vamos pensar, por exemplo, no actor, no ator. Yes? O ator trabalha em que lugar? Então, vamos escrever aqui, ó. An actor, um ator, trabalha, works. Onde que ele trabalha mesmo? No teatro, yes? Normalmente. Pode ser no cinema também, no galpão. Mas vamos pensar no teatro. Works no teatro. O teatro é uma construção completa ou é pedaço de outra construção? Construção completa, né? Eu uso at ou uso on? On é para céu aberto, at para lugar fechado. Então, neste caso, o theater é at ou in, dependendo de onde tiver esse theater, tá bom? Mas vamos por at. He works at a theater. Ó, esse finalzinho aqui, ó, vocês podem ver que às vezes ele vai estar assim, ó. O som é igual, theater, mas esse aqui é o britânico, né? Com RE, com ER americano, tá bom? An actor works at a theater. Trabalha no teatro. Ele trabalha com que tipo de coisa? É com pessoas, é com lugares, é com ideias. O que a gente pode colocar? He works with ele trabalha com pessoas, yes? With people. Alright. Então a gente aprendeu aqui with, at, works, theater, que é o lugar, enfim. Então tem bastante coisa aqui que a gente aprendeu hoje, certo? Então, ó, se eu for escrever isso aqui, posso juntar todo esse pedaço aqui e vamos resumir, então, ó. A gente aprendeu as keywords, né, que a gente já tinha aprendido na última aula, para descrever o que eu faço. I am a teacher, I'm a doctor, I'm a police officer, he is a... Aí eu uso an actor, an artist, se tiver início em vogal, yes? Então não põe duas vogais juntas, não põe a, nem o, nem a, o, etc. Além disso, a gente descobre aqui como que a gente faz o quê? Como que a gente diz onde a pessoa trabalha. He works on a farm, they work on a construction site. E com o que ele trabalha, né? We work with children. Nós trabalhamos com crianças. Se vocês forem pediatras, se vocês forem, sei lá, o que mais? Teachers, hospital, né? O pessoal que trabalha nos hospitals provavelmente trabalha com crianças, enfim. Works with children, work with animals, patients, plants. E a gente descobre também o quê? E essas prepositions aqui têm essas especificações, né? Ó. Então a gente vê o quê? In só para quando é dentro de outro lugar. E não é uma regra, tá? É uma dica. At para quando é um lugar fechado. E on para quando é um lugar aberto. Por exemplo, um exemplo aqui muito comum de on é the beach, né? Na praia. On the beach. Porque a beach é céu aberto, então a gente usa on the beach. Se fosse no banco, in at ou on. Normalmente at the bank ou at a bank. Tá bom? E a gente também aprende que estes articles aqui, o the é quando a gente já sabe, né? Já sabe. E o a é para quando tanto faz, tá bom? Então é isso aí. Esta é a aula de hoje sobre trabalho, onde a gente trabalha, com o que a gente trabalha e como descrever como a gente trabalha, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. E vamos tentar fazer aí mais vezes com lousa. Prometo que minha letra vai melhorar, tá? Ela não é tão feia, não.
quando eu escrevo com caneta de verdade. Mas eu vou acostumando aqui a usar essa lousa digital, até para facilitar na hora de dar o highlight, né? De mostrar para vocês o que tá certo, o que tá errado, onde que tem que olhar, onde que não tem que olhar. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Bye, bye!